O texto que vos vou ler foi por mim escrito para ser publicado no jornal Flor de Tâmega, no próximo número, como direito de resposta ao artigo Espólio de Pascoais em Perigo. Fico, evidentemente, muito contente por Amarante TV me permitir que o faça perante as suas câmaras. Passo a ler. Não tanto no resumo publicado no número 18 de 11 de fevereiro deste jornal, mas no último lado B da política, transmitido pela rádio e pela Amarante TV, sobre o espólio do poeta Teixeira de Pascoais adquirido pelo município, a minha honestidade e consideração públicas foram postas em causa pelos 3 comentadores residentes, o que me obriga a defender-me na praça pública, usando o meu direito de resposta, já que não fui contactado por ninguém para confessar ou infirmar o que foi dito. Agradeço ao Sr. Diretor de Flor de Tâmega o ter-me permitido o exercício deste meu direito. Tive a oportunidade de ouvir o programa e de ver os comentadores na Amarante TV. Fiquei a saber que o assunto sobre que versou já tinha sido abordado em 2 programas anteriores e, sendo um programa de comentário político, estranhei que nenhum dos comentadores, pessoas que se presume estarem bem informadas, me tivesse contactado previamente para saber de viva voz qual a minha versão dos factos, cumprindo o princípio do contraditório, básico em democracia, e para poderem ter uma opinião mais fundamentada. Fiquei também surpreendido com o facto do Emanuel Queiroz e do João Sardoeira não terem consultado os documentos disponíveis sobre o assunto, como confessaram. E já o Moura e Silva, o mais esclarecido dos 3, foi incisivo, credível e perigoso, porque conhecia o processo e só deu a conhecer aos ouvintes os documentos e as partes deles que, aparentemente, fundamentavam a sua tese, qual seja a de que, muito possivelmente, a minha decisão de entregar manuscritos do poeta à sua herdeira e afilhada Dona Adelaide de Barros Teixeira integrou a prática de um crime que não tipificou. Quer dizer, o Emanuel Queiroz e o João Sardoeira tocaram de ouvido, mais este do que aquele, e o Moura e Silva agiu com desonestidade intelectual, isto é, omitiu conscientemente os aspectos da verdade deles conhecidos que eram inconvenientes à sua tese. De substancial, fui acusado de ter decidido ilegitimamente a entrega à Dona Maria Adelaide dos manuscritos da obra inédita de Pascoais, Cartas a uma Poetisa, porque integravam o espólio adquirido pelo município e, por isso, propriedade sua. Antes de responder a esta acusação e tentando ser o mais sintético possível, convido o leitor a ler a ata da reunião da Câmara de 19 de 11 de 2012, disponível no site oficial da Câmara Municipal de Amarante, sobre a proposta por mim elaborada para a aquisição de espólio do poeta Teixeira de Pascoais, que se conservou no solar de Pascoais e que é propriedade da Dona Maria Amélia Teixeira de Vasconcelos e Filhos. 2. É verdade que o espólio de Pascoais, conservado no seu solar de Gatão, estava todo ele nos aposentos que ele habitou em exclusividade. 3. Aceito por boa a confissão feita por João Sardoeira, na primeira parte do programa, de que as cartas a uma poetisa não se encontravam nesses aposentos e que os funcionários municipais que foram fazer a recolha e transporte para a Câmara do Espólio devem ter tido muita dificuldade em encontrá-las. 5. Repudio com veemência, por ser falsa e atentatória da dignidade dos funcionários que executaram a minha ordem, transmitida aos seus superiores hierárquicos, que lhes dei instruções ou lhes sugeri que não fizessem constar do inventário do espólio, que fundamentou a minha proposta da sua aquisição pelo município, quaisquer peças que porventura aparecessem. 6. A minha ordem foi clara e incisiva. Inventariem tudo o que encontrarem nos aposentos do poeta. 7. Nessa ocasião, a da elaboração do inventário, as cartas a uma poetisa não apareceram e, por isso,
O preço que propus e foi aceito por todo o Executivo Camarário e que obteve o visto prévio do Tribunal de Contas foi liquidado sem contar com esses manuscritos. 8. O João Sardoeira, que alardeia ser íntimo da família de Pascoais e frequentador assíduo do solar de Gatão, nunca viu estes manuscritos, porque disse no programa serem datilografias de 1913, quando, na verdade, e do que agora conheço, são 5 versões manuscritas do poeta e datadas de 1937. Durante o programa preferiu mais uma quantidade apreciável de bujardas que não merecem o meu cuidado de as comentar. 9. É verdadeira, porém, a afirmação que o João Sardoeira fez de que a Dona Maria Adelaide, por si, ou representada pelo Sr. Lino Couto, sempre procurou junto da família, em todas as iniciativas públicas relativas ao poeta, junto dos responsáveis camarários, junto dos editores da sua obra ou dos seus estudiosos, obter informações sobre o paradeiro dessas cartas. É igualmente verdade, 10º, que não faltariam editores interessados em publicar esses manuscritos, ainda inéditos, nomeadamente Assírio e Alvim, que republicou a obra do poeta propriedade da família de Pascoais. 11º. Essas cartas a uma poetisa, de que tanto se falava, nunca, que eu saiba, foram exibidas em público, nomeadamente na exposição da iniciativa da Câmara, e não da do João Sardoeira, da CCDRN ou de quem quer que fosse, que ocorreu em 2002, por ocasião da evocação em Amarante do 50º da morte de Teixeira de Pascoais. 12º. A circunstância de uma ou outra carta ter sido publicada a partir do seu manuscrito ou de uma cópia datilografada que porventura existirá, só reforça a ideia, a meu ver, de que a família de Pascoais nunca se considerou proprietária delas. Caso contrário, não teria deixado de promover ou de aceitar uma edição crítica das mesmas. 13º. No meu gabinete só entraram as cartas a uma poetisa, e pela simples razão de que, tendo tido conhecimento de que apareceram, quis valer-me do privilégio do Presidente da Câmara para as ler, o que não consegui completamente por falta de tempo. 14º. O espólio foi para a reserva do museu pela razão de que oferece mais segurança e porque tem melhores condições ambientais de temperatura e de umidade. E, no meu entender, lá deve ficar enquanto não for convenientemente tratado, classificado e inventariado por entidades de reconhecida competência nestas matérias. Refira-se, a propósito, que a senhora bibliotecária depende hierarquicamente do chefe da então denominada Divisão da Cultura, Turismo e Património Cultural, que tem o seu gabinete nas instalações do museu. 15º. Também não gostei do teor da carta da Dona Maria Adelaide a reclamar a entrega das peças que afirmou serem suas, na parte lida por Moura e Silva. Não porque possa denunciar qualquer conluio entre mim e ela, se ele existisse, e como é bom de ver, não lhe teria exigido como exigi que fizesse a sua reclamação por escrito, mas porque é capciosa. 16º. Finalmente, o testamento com que o poeta Teixeira de Pascoais se finou reza assim na sua parte final. Lega ainda à mesma sua afilhada Adelaide as seguintes obras dele testador: Idílio Pastoril, 2 jornalistas, O Anjo e a Bruxa, O Senhor Fulano, Uma Fábula e Cartas a uma Poetisa, pois deve ao amor que lhe consagra os últimos lampejos da sua inspiração. Temos, pois, que o espólio Teixeira de Pascoais não foi por ele deixado na sua integralidade ao seu sobrinho João de Vasconcelos. A Câmara adquiriu para o município apenas o espólio que o poeta deixou ao seu sobrinho e que, ao tempo da venda, era propriedade da sua viúva, Dona Maria Amélia de Vasconcelos e filhos, descontados, obviamente, as peças que, entretanto, possam ter sido vendidas ou dadas. Mas sobre este assunto, reconheço que o João Sardoeira sabe bem mais do que eu. A compra também incluiria as cartas a uma poetisa, se porventura
tivessem vindo para esta parte do espólio por meio legítimo de aquisição. Apresentado o referido requerimento pela Dona Maria Adelaide Barros Teixeira e depois de ter tido o encaminhamento habitual, num primeiro momento ordenei aos serviços competentes que me notassem uma proposta de decisão a ser presente ao novo Executivo. E estávamos em 18 de outubro de 2013. Mas, perante a informação do seu chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural, desse mesmo dia, e depois de melhor ponderar o assunto, decidi no dia seguinte no sentido do deferimento da pretensão, isto é, de entregar a referida obra à sua dona, e não de dar qualquer bem do município. Decidi em consciência, com a convicção profunda de que era esse o meu dever e de que não tinha de implicar nessa decisão o novo Executivo. Senti-me, nesse momento, um privilegiado por me ter cabido a honra de cumprir a vontade de Teixeira de Pascoais. E, neste aspecto, estou de acordo com o Emanuel Queiroz. Devemos respeitar a memória de Teixeira de Pascoais. Independentemente do tempo e do modo como ela se processou, a entrega das cartas a uma poetisa e de outros manuscritos identificados no respectivo auto à Dona Maria Adelaide Barros Teixeira, só a mim e unicamente a mim responsabiliza. Tenho a esperança de que, com a minha decisão, tenha aberto o caminho para uma rápida e necessária edição crítica das cartas. É isto que verdadeiramente reclama a cultura portuguesa, a partir de Amarante, e reclama a memória do poeta e pensador Teixeira de Pascoais. Nessa altura, não deixarei de reclamar para mim alguns dos méritos. Amarante, 24 de fevereiro de 2015, Armindo Abreu.